Com relação aos cargos, eu pessoalmente tenho me dedicado a pelo menos 60 dias, a grande parte do dia, quando não estou em reuniões, a analisar estado por estado, parlamentar por parlamentar, da base do governo, também os da oposição, mas a oposição, eu tenho que saber que a oposição deve fazer oposição, ela deve mostrar caminhos, deve dizer como o governo não está fazendo o correto, mas a oposição tem o direito de estar contra aquilo que a gente quer. Analisando parlamentar por parlamentar, cargo por cargo, e como foi bem aqui dito, é certo que quem detém, eu não conheço ninguém que detenha um cargo no governo federal que queira entregar. Não. A gente é um processo de convencimento que nós temos que mostrar que houve uma ampliação do número de partidos, a base do governo está muito mais fragmentada, no sentido de que muitos são os partidos que integram a base, nós não temos mais 2 ou 3 partidos apenas, e esses 2 controlariam, em tese, todos os cargos de um Estado? Não. Agora nós temos que conviver. Eu conversava, não vem muito o caso aqui, com quem era um parlamentar, e ele me dizia, mas espera aí, nós temos esses cargos historicamente, a gente já construiu todo um conceito na comunidade de que nós é que temos essa proposta política, e agora eu não posso entregar, nós não vamos entregar. Eu digo, olha, eu quero que tu me ensine como é que eu entrego o painel com o número em que o governo ganha quando ele não conta com os parlamentares da base. E os parlamentares da base querem sentir-se base, querem ajudar a governar. E diga-se de passagem, às vezes, essa questão dos cargos é mal interpretada na imprensa. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer país republicano, democrático, na formação de governo, os partidos que integram o governo ajudam a administrar. Isso não é uma questão nossa brasileira. Essa é uma questão do sistema democrático republicano, em que as pessoas querem ajudar a governar. Aqui também. Então, nós estamos convencendo, sim, os parlamentares e, em alguns casos, ex-parlamentares, que a gente tem que dividir para poder contentar a mais gente. Então, sob o aspecto dos cargos, a nossa pretensão é liquidar este assunto, na pior das hipóteses, até o meio do mês de agosto. Não passa pela nossa cabeça passar do meio. Aí, por acordo, que nós preferimos que sempre sejam feitos acordos nos estados, ou por arbitramento, e nós já temos os indicadores para arbitramento, nós conhecemos o posicionamento de cada um. Então, nós temos condições de, primeiro, pedir que façam um acordo. Segundo, não havendo acordo, arbitrar com base em critérios objetivos que não podem ser contestados. Bom, esta com relação aos cargos e, portanto, resolvido, vamos lembrar, nós resolvemos a questão das emendas. Ah, sim, mas as emendas, elas eram obrigatórias? Elas agora são impositivas, são obrigatórias? Sim. E os restos a pagar 2014, 13, 12, 11, 10, que o ministro Nelson Barbosa e o ministro Levi nos ajudaram a construir. Aqui já foi referido pelo ministro Nelson Barbosa, que está lá, uma alteração da LOA, essa possibilidade, que não era previsto, não. Nós colocamos, assim, os novos parlamentares, como é que nós vamos resolver? Assim, e as emendas de bancada, que não estavam se pagando, tem alguns casos de obras paradas. Claro que tem que haver sensibilidade de caso a caso para que a gente possa contemplar. O ministro Nelson e o ministro Levi nos deram um número, e dentro desse número nós estamos procurando trabalhar para atender a todos os interesses da base. Portanto, a nossa capacidade de diálogo aumenta na medida em que a gente consiga atender os interesses que são republicanos. Vamos deixar muito claro mais uma vez, nada do que não esteja na lei está sendo feito, e a lei é a expressão da vontade geral da nação construída pelo Congresso Nacional. Com relação ao rompimento do presidente Eduardo Cunha, vamos nós rememorarmos juntos aqui as afirmações do presidente Eduardo Cunha. Primeiro, ele disse, no dia, que este rompimento era um rompimento pessoal, não envolvia sequer o presidente da Câmara dos Deputados,
que sabia que tinha que manter uma relação institucional de independência, porém de harmonia com os demais poderes. Isso foi colocado pelo próprio presidente Eduardo Cunha. Passaram-se alguns dias e nós vimos o presidente Eduardo Cunha falar sobre vários aspectos, mas não vi nenhuma declaração pessoal, entre aspas, dele, que pudesse sair deste alinhamento de manter o relacionamento institucional. Esse relacionamento institucional também pressupõe que vai haver a reunião da mesa diretora da Câmara com as lideranças para o estabelecimento das pautas, em que ele, presidente, por certo, vai observar esta situação que se sobrepõe à pessoa e fica na instituição Câmara dos Deputados, de ter que conduzir o processo em harmonia com o governo. Se nós temos o governo e com o judiciário, se o governo tem uma base majoritária nestas reuniões, por certo, o presidente Eduardo Cunha vai levar em consideração isso. Se nós tivermos em minoria, a pauta, por certo, não será aquela que nós gostaríamos que fosse na plenitude. Nós temos compreensão disso, sabemos como devemos trabalhar e temos confiança. Eu declarei isso publicamente. Eu confio no presidente Eduardo Cunha, sei que institucionalmente ele vai agir corretamente. Duas CPIs que não interessam ao governo, as contas que ele decidiu botar para votar, parece um complicador aí, ministro, desculpa. Não, vamos lá, eu respondo. Vamos lá. Votar as contas é uma anomalia ou ele apenas traz a normalidade? E se vai votar só as contas de 2014? Não. Vai votar as contas que estão pendentes, todas elas. E tanto quanto, pelo menos a lógica me induz a pensar que nós teremos uma ordem cronológica a partir da primeira que esteja represada. Portanto, não vejo absolutamente nenhuma novidade. Vejo ele trazer para o plano institucional, porque as contas vão para o Congresso para serem apreciadas pelo Congresso. Ele não está criando nada, absolutamente nada. CPIs, nós teremos, pelo que tudo indica, realmente 2 CPIs. Muito bem. E a novidade, CPI? Quantas CPIs nós temos em andamento neste momento? Então, CPI, e eu aprendi isso quando cheguei aqui, sempre é feita contra o governo. Sempre. Não tem CPI a favor de governo. Portanto, esse é um exercício que se faz desde o primeiro dia em que se passa a ser governo, a gente sabe que vai enfrentar CPIs. Estas virão, o governo tem tranquilidade na forma com que procedeu, o governo propriamente dito, portanto, nós teremos que ter também tranquilidade para ajudar a constituir as comissões, se for o caso, através dos partidos que integram a base de sustentação do governo, e fazer o acompanhamento que normalmente se faz em CPI. Mas votação, ele apenas traz a normalidade, não vai ser só 2014, vai começar com a primeira que está pendente, e CPIs, isso é do dia a dia do Poder Executivo. CPI é sempre contra o governo, não tem CPI a favor.